Bom dia! Olha que lugar bonito que eu estou. Essas árvores secas, elas estão no finalzinho do outono, ao início da primavera agora. Dá uma olhada que coisa bonita. Mas nós vamos logo, logo morar num local onde não vai ter nenhuma folha no chão. Nenhuma árvore vai perder suas folhas. Já parou para pensar nisso? Vou orar com você. Santo Deus e Pai, obrigada, bendito seja o teu nome por estarmos acordados com esperança e com mais um detalhe para estudarmos. Que tua bênção esteja sobre nós, que tua força nos envolva, que nos ilumine a mente para entendermos as coisas do céu. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos para você sobre o momento em que Maria e José perderam Jesus naquela visita pascual. Eu quero comentar um detalhe. A Páscoa começou com o povo judeu. No dia de libertação que o Senhor Deus fez para o povo de Israel, começou a Páscoa. Deus queria que seu povo fosse um povo independente, que tivesse seu próprio calendário, que tudo começasse neles para que eles fossem exemplo para o restante do mundo. E Jesus, nesta ocasião da Páscoa, uma festa comemorada pelo povo de Deus, para pensar a respeito do Cordeiro que viria, se encontra pela primeira vez no templo. E eu vou ler para você isso. Pela primeira vez contemplou o menino Jesus o templo. Viu sacerdotes de vestes brancas realizando seu solene ministério. Pensa junto comigo sobre isso. Viu a ensanguentada vítima sobre o altar de sacrifício. Imagine Jesus vendo um cordeirinho ensanguentado no altar de sacrifício e sabendo que aquilo representava ele. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com os adoradores, inclinou-se em adoração e em oração. Enquanto acendia perante Deus a nuvem de incenso, Jesus orava. Testemunhou os impressivos ritos da cerimônia pascual. Dia a dia observava mais claramente a significação dos mesmos. Cada ato parecia estar ligado à sua própria vida. No íntimo, acordavam-se-lhe novos impulsos. Silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se ao Salvador. Do ladinho daquele local tinha uma sala que era usada como escola e lá estavam os rabis. Para lá foi Jesus e ficou sentado ao pé deles ouvindo e fazendo perguntas a respeito de partes muito importantes do livro de Isaías, que comentava a respeito da missão do Salvador. Mas eu quero comentar um detalhe que Maria falou para Jesus quando o encontrou. Você já sabe que ela o encontrou, já sabe que voltaram juntos? Quando Maria, isso está em Lucas capítulo 2, versículo 48, disse para Jesus: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E então Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E quando disse essa frase, não sabia que me convém tratar dos negócios de meu pai, ele apontou para o alto. Aquilo mexeu com o coração de Maria. É natural que os pais tratassem aquele menino, porque era filho deles, como se fosse filho, mas na verdade era o Filho de Deus, que dormia em suas camas, que comia em suas panelas, que estava ali envolvido naquela casa, que mexia com os instrumentos lá naquele espaço que José trabalhava. Que interessante. Ao voltar com Maria e com José, Jesus pensava em lhe explicar as profecias e começou a pensar no coração de Maria e nas coisas que se passariam com ela no momento em que chegasse a sua hora. Por 18 anos Jesus ficou com seus pais, ficou com sua mãe, trabalhou em sua casa, lutou com sua família. Esteve ali todo o tempo, por mais 18 anos. Lembre-se que ele tinha 12. Eu quero orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome, por tua bênção, teu cuidado, tua misericórdia, porque eu sei, Senhor, que cada momento é um momento de revelação diante de ti, das coisas vindas de Jesus. Ajuda-nos a entender isso, fortalece-nos o coração e a mente, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Daqui uns dias estaremos juntos num local onde as folhas não caem.
pela graça de Jesus. Tenha um bom dia.